Olá, nós estamos começando a gravação agora sobre a pregação progressista na América Latina. Uma breve história. Esse vídeo vai para o canal da Exposição Bíblica no YouTube. Você que vai nos acompanhar no YouTube, nós queremos te agradecer por estar por aqui e se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações. E acompanhe, nós temos mais de 600 vídeos no canal Exposição Bíblica sobre o treinamento de pregadores. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília e diretor do projeto Exposição Bíblica, que está no ar desde 2012, ok? Eu quero falar hoje algo que eu falei na conferência da Convenção Batista Reformada do Brasil, que é sobre a pregação progressista. Um breve histórico da pregação progressista na América Latina. Vamos lá, eu quero falar de três tópicos, praticamente. Um breve recorte da história da pregação histórico-redentiva. Segundo, um breve contexto histórico da pregação progressista na América Latina. E uma proposta de exposição bíblica redentiva teodramática. Eu estou usando essas bibliografias, ok? Brian Chappell, Richard Lintz, David King, o Pablo Jimenez, o Zekel Swining e o Matthew Kemming. Tá ok? Vamos lá. A problemática, eu separei 4 tópicos da problemática, daquilo que nós podemos enxergar como problema na América Latina. Os cristãos enfrentam uma série complexa de questões públicas no mundo de hoje. E existem dinâmicas na política, na saúde, na mídia, no mercado, questões de raça, cultura, que fazem com que os cristãos busquem textos bíblicos e dinâmicas teológicas para dar sentido às suas vidas no espaço público. É um tipo de busca no texto bíblico de algo que chancele a sua dor, o seu sofrimento. Chancele no sentido de explicar, de fazer sentido, né? Terceiro problema é as ondas da globalização faz com que essas pessoas busquem respostas. Quarto lugar, para dar respostas a essas demandas, muitos líderes cristãos buscarão muitas formas de interpretar a Bíblia a partir da ótica do leitor. Então, essa é a problemática. Eu diria que o quarto tópico faz parte desse deslocamento hermenêutico, né? A pós-modernidade busca leituras a partir do leitor, a partir da ótica do leitor, a partir da dinâmica existencial do leitor. E aí, na minha opinião, é que mora o problema, porque ao invés do leitor ser interpretado pelas escrituras de modo redentivo, o leitor interpreta, ele começa a interpretar as escrituras a partir da sua dor, do seu sofrimento, a partir da sua história de vida, a partir da sua própria narrativa. E aí cria-se um relativismo sem fim no processo da interpretação. Bom, a nossa proposta é, diante dessa querela moderna e pós-moderna, ou seja, essas disputas por quem, por autoridade no espaço público, dentro da modernidade, da pós-modernidade, nós precisamos identificar os acertos e erros de cada período e a nossa proposta é trabalhar uma pregação bíblica, redentiva e teodramática. Ao final, essa será a nossa proposta. Bom, nós precisamos entender que quando a gente trata de pregação bíblica, a pregação bíblica em si, ela é uma pregação que aponta para Cristo, para a redenção de Cristo. E essa redenção é uma metanarrativa, é uma narrativa superior, é uma cosmovisão que abrange, que cobre todas as narrativas. Não no sentido de ignorar, porque Cristo teve compaixão e misericórdia, mas no sentido de, através da regeneração em Cristo Jesus, nós
temos uma nova história. O novo nascimento trouxe para nós uma nova história. E essa nova história, baseada na redenção cristã, em detrimento da ira de Deus, por causa do pecado de Adão, essa nova história deve nos levar a viver uma nova vida. E não uma vida de ressentimentos sociais, mas uma vida baseada na autoridade das Escrituras, na revelação bíblica, que aponta para uma redenção espiritual em Cristo Jesus, que consuma as nossas vidas e as nossas histórias no novo céu e numa nova terra. Então, a nossa leitura precisa ser redentiva, né? Um exemplo de leitura redentiva, por exemplo, a partir do Antigo Testamento, David King traz aí alguns tópicos, né, de como, por exemplo, você vai ler o Antigo Testamento de modo redentivo. Em primeiro lugar, todas as partes do Antigo Testamento, seja a lei, os profetas e os escritos, apontam para Jesus. E Jesus, esse Jesus que os escritos do Antigo Testamento apontam, não é um Jesus revolucionário, como vocês identificam nessa imagem aí, né? A imagem de um homem com um objeto que expande a voz, num sentido de reivindicação, no sentido de revolução, de revolucionário. Jesus não era revolucionário, irmãos. Jesus era Deus. Ele fez parte do processo final da redenção de Deus. Né? Os textos do Antigo Testamento em que não há antecipação explícita de Jesus são parte do cano do Antigo Testamento que, pela própria natureza, dão testemunho do Senhor Jesus. 3. Nenhum texto do Antigo Testamento pode ser interpretado da forma correta sem a compreensão de seu cumprimento, de seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, a gente não pode pegar textos do Antigo ou do Novo Testamento e transformá-los em narrativas de revolução. Existe uma tessitura bíblica onde as partes menores devem estar conectadas a uma parte maior. E essa parte maior é um Deus trino buscando o seu povo redentivamente, livrando esse povo de uma condenação eterna, né, por causa da própria ira do Pai em detrimento do pecado de Adão. 4. Tendo sido ensinados por Jesus a ler a Bíblia, os apóstolos adotaram um amplo entendimento profético do Antigo Testamento. Então, a leitura interbíblica, a relação entre Antigo e Novo, é uma relação redentiva, não é uma relação revolucionária. 5. Os apóstolos estimularam a leitura de todo o Antigo Testamento como escritura cristã. Então, a leitura interbíblica não é uma leitura ideológica, né? É uma leitura cristã. Bom, esse é um tópico inicial, e agora vamos falar sobre um breve histórico da pregação histórico-redentiva. Eu vou fazer um recorte, não vou falar de tudo. Né? Eu falei da relação interbíblica da redenção, e agora eu vou entrar em alguns tópicos na história da igreja. Bom, essa pregação histórico-redentiva, essa abordagem para unificar todas as escrituras em torno da mensagem redentora de Cristo, inspirou os pais da igreja. Essa mesma metodologia, essa mesma forma de interpretar, energizou a pregação da reforma e capacitou um despertar do evangelho da justificação pela fé e, de fato, caminhou a passos largos na história da igreja. Mas, como tudo tem reações, todo movimento tem reação, esse trem redentor, conforme diz o Bryan Chapell, ele começou a sair dos trilhos. Né? Então, os teólogos liberais, eles sequestraram alguns aspectos chaves da teologia bíblica histórico-redentiva, tornando os evangélicos céticos ou opostos ao seu uso. Né? Então, tiraram questões fundamentais da teologia bíblica, como a revelação, inspiração, autoridade final em termos de fé e prática, né? Então, tirou toda a questão sobrenaturalista da interpretação bíblica. Bom, voltando à reforma, tanto Lutero quanto Calvino reconheceram os abusos e tentaram oferecer correções.
E, embora as abordagens de Calvino e Lutero não tivessem sido completas, mesmo porque nenhum teólogo na história da igreja teve a pretensão, penso eu, os mais lúcidos, não tiveram a pretensão de tentar resolver todos os problemas na sua geração. Eles ofereceram contribuições, né? Mas as contribuições que Lutero e Calvino ofereceram são contribuições redentivas. Tanto o Bulling e Beza, eles tentam refinar também essa perspectiva redentora dentro da sua época. A Contra-Reforma traz aí um freio, né? Traz contrapontos, né? Essas batalhas da Contra-Reforma trouxeram uma nuvem escura sobre a mensagem redentora, e os reformadores holandeses, eles começaram a revisitar a teologia bíblica, né, chamada histórico-redentiva. Eles influenciaram os puritanos, e o Jonathan Edwards, em 1703 a 1758, é muito prolífero nesse sentido, né? Ele busca entender as afeições religiosas como estímulo da graça, e ele busca unificar toda a Bíblia em torno da redenção. Quer dizer, esse projeto do Jonathan Edwards é um projeto que foi interrompido por uma morte prematura, mas, assim, eu quero indicar o livro do Thomas Neros, né, Pregação Doutrinária, publicado pela Pronobis Editora, que vai tratar exatamente dessas bases importantíssimas do Jonathan Edwards para a revisitação da teologia histórico-redentiva e as consequências disso para os dias atuais, né? Bom, Gerhard Voss, 1862 a 1949, ele agita de novo a disciplina da teologia bíblica histórico-redentiva, quando os teólogos liberais tentam usar aspectos da teologia bíblica para minar a veracidade das escrituras. Então, vocês observam que a teologia bíblica ela tem altos e baixos na história da pregação. Então, eles argumentaram que, assim como a trajetória das escrituras do Antigo apontava para Cristo, além das expectativas antigas, os pregadores modernos podiam apontar além do cano das escrituras para divulgar o Espírito de Jesus. Ou seja, Gerhard Voss vai lutar contra o sistema liberal que pretendia trabalhar somente conceitos de fé e ética, mas voltados por um tipo de relação religiosa da fé cristã, e não uma relação redentiva, puramente, por assim dizer. Gerhard Voss, ele, como consequência de tudo isso, ele começa a combater a teologia liberal, que tenta advogar ideias, novas ideias, além dos limites canônicos, né? A teologia liberal trabalha mais um fator cultural e histórico-cultural, histórico-crítico-cultural, e dispensa os limites canônicos e muito menos aquilo que a gente acredita como cânon, né? Como os pressupostos do cânon, né? Inspiração, revelação, autoridade, enfim. Em essência, a teologia bíblica torna-se uma arma do liberalismo, né? E, de fato, dentro do contexto da briga do liberalismo e fundamentalismo, no século XX, a teologia bíblica, ao invés de trazer os trilhos redentores na mão dos liberais, ela se torna uma arma. Bom, então nós vamos ver que, a partir do século XX ao século XXI, nós temos o trabalho de Sidney Graydon, Edmund Clowney e John Sanderson. Esses homens vão lembrar os pregadores do final do século XX que a unidade das escrituras não poderia ser descartada e sem prejudicar nossa compreensão dos detalhes. Então, esses homens, eles começam a apontar para os pais da igreja, começam a lembrar do próprio Cristo em Lucas 24, João 5:39, de que tudo aponta para Cristo Jesus, e que essa redenção vai muito além de revoluções, vai muito além de ideologias, vai muito além de uma análise puramente religiosa
do cristianismo, porque os liberais tentaram fazer isso, os liberais tentaram reinterpretar o cristianismo como algo que fazia parte de mais um sistema religioso. Bom, o que Sidney Greidanus, Edmund Clowney e John Sanderson faz vai além do alegorismo antigo de tentar procurar Cristo em cada detalhe. O que eles fazem é conectar as partes ao todo redentivo. Bom, então nós temos aí, do século XX ao século XXI, alguns homens que defenderam a teologia histórico-redentora. Don Carson, Sinclair Ferguson, John Piper, Steve Brown, Tony Merida, Jerry Bridges, Timothy Keller, o Danny Eichen, e aí vai. Vamos lá, então. Então, esses movimentos hermenêuticos na história da igreja, eles influenciam movimentos homiléticos. Né? Então, não tem como. Por quê? Porque a pregação envolve interpretação. E o desafio para nós hoje é, de fato, resgatar a boa teologia histórico-redentora para que o Cristo, a justiça de Cristo seja honrada, porque não foi a nossa justiça própria que nos salvou, foi a justiça de Cristo. Então ela deve ser honrada. E deve ser honrada além, muito além, daquilo que os teólogos liberais tentam colocar para as pessoas acerca de Cristo como revolucionário, como um teólogo ético, né, que vai trazer um tipo de paz universal, mas que se assemelha, é mais parecido com direitos humanos do que propriamente com uma coisa escatológica, né? Isso é perigoso. Então, nós precisamos vencer essas questões. Parte 2, como se deu os movimentos progressistas na pregação. Então, dentro desse contexto de altos e baixos da pregação histórico-redentiva, nós temos aí o desenvolvimento dos movimentos progressistas na história da igreja. Vamos lá. Como se deu os movimentos progressistas na pregação? Essa é a parte 2. Vamos fazer aqui um recorte do contexto da pregação progressista na América Latina. Bom, o contexto pós-moderno, na verdade, é uma crítica à modernidade. Então, quando você vê esse homem aí na imagem com ar de revolucionário, no contexto pós-moderno, isso nada mais é do que uma crítica à modernidade. Por quê? Porque a modernidade se tornou um ambiente cientificista, mas um ambiente indiferente, um ambiente, vamos dizer assim, impessoal. Então, a pós-modernidade faz uma crítica à modernidade, trazendo para um momento atual um contexto mais plural, um contexto onde as experiências, as narrativas de dor, de sofrimento, de tudo que faz parte do ser humano do ponto de vista existencial, que tudo isso pudesse ser analisado, que tudo isso pudesse passar por uma sensibilidade em todas as áreas do saber. Então, o problema todo é que, embora a pós-modernidade parta de algumas críticas que são válidas, nós não podemos comprar essas críticas todas essas críticas. O que se gerou na pós-modernidade foi uma teologia pluralista, ou seja, o cristianismo começou a ser visto como mais um sistema religioso. Nasceu aí a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela enxerga os textos bíblicos mais dentro de uma perspectiva ideológica do que de uma perspectiva histórico-redentiva. Cristo se torna aquele que veio sanar, que veio incluir. É um processo de inclusão. Eu digo sempre que a teologia da libertação é uma teologia
que se assemelha muito com as bandeiras de direitos humanos, né? Bom, existem questões dos direitos humanos que são interessantes, como liberdade religiosa e tal, mas, assim, boa parte das bandeiras de direitos humanos hoje são bandeiras inclusivistas que, na verdade, deixa a liberdade religiosa muito apequenada. Você vê o que está acontecendo aí, o Delanhol publicou aí um projeto de lei que tenta suprimir alguns versículos bíblicos do contexto das redes sociais, né? Então, as narrativas de direitos humanos acabam prevalecendo. Por quê? Porque os direitos humanos é uma nova religião, né? E aí tem a questão também em relação a Jacques Derrida. Essa virada linguística é uma série de fatores, mas existe um fator de desconstrução, por exemplo, que nas altas críticas literárias que busca desconstruir todo o texto sob o argumento de que nós não temos como descobrir se o real significado de um texto. Isso é uma grande bobagem, né? O movimento pós-moderno, ele parte de críticas ao movimento moderno, mas ele acaba entrando num processo de quase de irracionalidade. Bom, vamos lá. Como nasce, então, a pregação progressista? Vamos lá, vamos buscar o histórico. A teoria homilética, né, protestante chega na América Latina por volta de 1900. E chega de mãos dadas com os missionários, né? Então, até então, o protestantismo tinha uma história bastante longa e conturbada na América Latina. Os primeiros protestantes tinham chegado na América do Sul e no Caribe no século XVI, na época da conquista espanhola. Então, 1900 é um marco onde missionários chegam na América Latina. E quando eles chegam para formar pessoas também para pregar o evangelho. Então, a primeira etapa dos missionários na América Latina, os missionários americanos na América Latina, vamos lá. Ok. É uma etapa chamada de transculturação. O que seria essa etapa de transculturação? É uma etapa onde os missionários trazem a pregação americana, eles trazem manuais para formar pregadores na América Latina, com toda uma carga de pregação tradicional, de pregação centrada no Evangelho, uma pregação bíblica centrada no Evangelho, uma pregação escatológica, né? Então, olha aí. Nessa fase de transculturação, manuais protestantes de pregação são trazidos, né? E começam a formar pessoas para pregarem o evangelho. Então, 4 manuais aí, olha só, 4 manuais que eram usados para formar pregadores. Talvez vocês estão aqui no Meet tenham algum deles, e quem vai assistir depois no YouTube também tenham. Palestras para meus alunos, do Charles Haddon Spurgeon, sobre a preparação e entrega de sermões por John Broadus, a preparação de sermões bíblicos por Andrew Blackwood. E o 4º manual que era usado para formar pregadores na América Latina, a partir de 1900, era o Sermão Eficaz, do James Guindast. Então você observa que, no início, existia, sim, uma formação histórico-redentora, histórico-redentiva na formação de pregadores. O segundo estágio é um estágio chamado de inculturação, né? Onde essas aulas que a América traz para a América Latina, a América do Norte traz para a América Latina, elas começam a ser adaptadas a uma cultura local. Esse é um processo. Então, o primeiro processo é transculturação, onde uma carga de pregação tradicional voltada para a busca da intenção do autor do texto, que considera o texto como autoridade final, inspirado pelo Senhor, que considera que a pregação precisa ser cristocêntrica. Então,
Isso chega na América Latina. Mas na segunda fase de enculturação, o processo de adaptação começa a acontecer. Vamos lá. Vamos lá. O terceiro estágio a gente chama de contextualização. Que estágio é esse? É o estágio onde novos manuais de pregação começam a ser produzidos na América Latina e as teorias de pregação começam a ser reinterpretadas. E aí que nasce o púlpito progressista na América Latina. Então, vou repetir. Contextualização, né, é o desaguar da teologia, da boa teologia redentiva chegando na América Latina. Inculturação, um processo onde começa-se a analisar e aquilo que é trazido de fora começa a misturar com o que é de dentro. E contextualização, manuais teóricos e manuais começam a ser produzidos sob o argumento de que a América Latina precisava de uma teologia mais contextual, voltada para a realidade da pobreza latino-americana. Mas parece que o evangelho não serve para a pobreza também, né? O evangelho bíblico redentor, para eles, parece que gente, o evangelho é para ricos e para pobres. Independentemente de onde o evangelho chega, a mensagem do evangelho é única, né? Mas vamos lá. Esse terceiro tópico, onde os autores começam a reinterpretar as teorias homiléticas tradicionais, eles começam a criar, dentro da sua própria cultura latina, uma nova forma de trazer, de formar pregadores na América Latina sob esse argumento de que eles precisavam de uma nova roupagem da teologia da pregação. Então, olha só aí, 3 etapas: transculturação, inculturação e contextualização. Repetindo, transculturação. Ministros trazem de fora uma teologia da pregação, que eu reputo como uma teologia boa, conforme eu disse para vocês. Então, e esses manuais, como o do Charles Spurgeon, que era um pregador batista reformado, centrado no evangelho, se você ouvir um sermão do Spurgeon, você vai ver como ele pregava Cristo. Então, esses manuais treinavam pregadores leigos, né? Então, aqui a gente tem, de novo, no solo latino, a influência de 4 livros no início. Palestra para meus alunos, do Spurgeon, preparação de sermões para o John Broadus, preparação de sermões por Andrew Blackwood e o sermão eficaz do James Gindast. Segundo processo é o processo da enculturação. Aqui vem a questão da realidade latino-americana, né? Aqui as coisas começam a se misturar, né? A maioria dos pregadores latino-americanos, eles não tinham nem o ensino médio, né? E esses pregadores populares que tinham pouco acesso à educação teológica, eles começaram a desenvolver o seu próprio estilo de pregação. E a pregação dos pregadores populares na América Latina se tornou aquele tipo de sermão por concordância, onde o pregador cita uma série de versículos bíblicos com textos prova, mas assim, com muita deficiência de conexão, por exemplo, do Antigo ao Novo Testamento. Como é que você vai conectar a história do Antigo à cruz de Cristo, né? Como é que você vai conectar textos do Novo Testamento à cruz do Senhor Jesus? Porque a gente sabe, irmãos, que tem pregadores que são tão mal treinados que eles conseguem pregar um texto de Lucas 24 que trata da ressurreição e eles conseguem destronar Cristo daquele texto. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, no texto de Lucas 24, sobre a ressurreição, que é a nossa esperança do cristão, né? Ele disse, olha, Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Puxa vida. Então, o pregador despreparado, ele consegue tirar Cristo até onde Cristo está claramente evidente. Para os pregadores populares,
a importação da teoria homilética expositiva, ou seja, centrada no evangelho, com um sermão mais elaborado, era um discurso muito complicado. E eles diziam o seguinte: isso aí não tem o poder do Espírito Santo de Deus. Como se preparar uma palavra, se preparar um estudo bíblico, como se preparar uma pregação fosse ser desprovido do Espírito Santo de Deus. Olha que loucura. Bom, nesse processo de inculturação, alguns manuais começaram a ser produzidos. Então, primeiro passo, transculturação. Manuais foram trazidos para cá. Uma pregação centrada no Evangelho de Cristo. No segundo passo de inculturação, manuais são produzidos, já com uma mistura daquilo que a realidade local, segundo eles, demandava. Então começou a ser produzida a arte cristã da pregação, o Engel, Mergel, comunicação através da pregação do Orlando Costas, o Preaching and Mission, que é uma perspectiva pastoral do Oswald Motese, e a teoria e prática da pregação do Engel Mergel. Então, são manuais que começam a ser produzidos. Né? Esses manuais, por exemplo, do Orlando Costas, ele seguiu alguns passos tradicionais, da pregação tradicional, centrada no Evangelho, do John Broadus. Mas ele faz algumas adaptações. Ele trouxe a perspectiva latino-americana para o campo da homilética. Né? Então, embora ele se definisse como evangélico, o Orlando Costas, mesmo neste estágio inicial de sua carreira, aqui a gente começa a identificar a pregação progressista entrando em diálogo com a neo-ortodoxia e com a teologia católica. Né? Então, assim, vamos lá. O Orlando Costas, então, a gente entende que a teologia progressista na América Latina entra através do manual de pregação do Orlando Costas. Ele apresenta a pregação como um processo de comunicação. Né? Então, a gente começa a enxergar uma deficiência do fator cristocêntrico, redentivo. A gente começa nessa segunda fase da inculturação na América Latina, da mistura da pregação tradicional com a questão da realidade da pobreza, mas ignorando Jesus, colocando Jesus mais como um revolucionário. Né? Vamos lá. O Oswald Motese, ele estudou homilética com o James Guindast. E o Motese, ele ensina homilética contra o pano de fundo oferecido pela missiologia evangélica radical, que é o radical que eles chamam aquilo que veio de fora. Por exemplo, o manual do Spurgeon, o manual do John Broadus. Para Oswaldo Motese, isso é uma teologia radical. Mas para quem já leu Spurgeon, já leu John Broadus, sabe que eles não têm nada de radical. O que eles têm é bíblico e é centrado no evangelho. Mas na América Latina isso é um discurso muito duro, porque eles dizem que essas pregações ignoram a questão social. Esse livro do Oswaldo Motese tem um sabor latino-americano decidido. Então, repetindo, a pregação histórico-redentiva entra na América Latina, com uma pregação tradicional, centrada no Evangelho, e depois ela passa por essa fase de inculturação, onde manuais são produzidos para alcançar uma nova realidade que eles falam que é uma realidade da pobreza. Desculpa aqui. Bom, o Cecílio Arrastia, ele produziu também algo para a América Latina. Então, a pesquisa dele não era um manual de homilética tradicional. Ele dizia que a congregação local era uma comunidade hermenêutica. Bom,
Para o Cecílio Arrastia, a congregação tinha que participar da preparação e avaliação e até da entrega do sermão. Então, a gente vê claramente que Cecílio Arrastia, ele já estava contaminado e ele já tinha como pressuposto as teologias que eram voltadas para o leitor, chamadas novas hermenêuticas. Então, as novas hermenêuticas, que são leituras a partir da ótica do leitor, não a partir, não a partir da intenção do autor do texto, essas leituras começam a predominar na América Latina e o Cecília Rastia entendia exatamente isso. Olha que loucura, né? Enfim, a gente sabe que a pregação, toda pregação ela é ensino e ensino é pregação, mas a gente precisa entender que a boa pregação redentiva, histórico-redentiva, é uma busca pela intenção autoral do texto. Nós precisamos ser interpretados pela redenção de Cristo e não interpretar a Bíblia de acordo com os nossos gostos, de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas narrativas. Isso é muito perigoso, tentar interpretar o texto com as nossas narrativas. Isso aí cai num relativismo muito complexo. Bom, então a pregação progressista, dentro do contexto latino-americano, graças a Mergel, a Costas, a Motese e a Rastia, o pregador expositivo, esse tipo de pregação expositiva que foi importada da América, começa a ser vista com embrulho no estômago. Os latinos começam a enxergar a pregação expositiva como algo muito chato, que é indiferente à realidade do ouvinte. Bom, eu discordo disso, mas vamos lá. O terceiro passo da pregação progressista é a questão da contextualização. Contextualização, né? Bom, essa questão da contextualização é algo terrível, né? Porque aqui começa a entrar a questão do progressismo no púlpito. Aqui os manuais de pregação começam a ser formulados literalmente levando em consideração a questão latino-americana. Aqui na contextualização, a pregação ela se torna mais uma pregação ideológica. Bom, nesse passo há uma reformulação dos ensinos de Mergel, Costas, Motese e Arrastia. A teologia da pregação de Spurgeon ou de John Broadus já foi embora há muito tempo nesse período aqui. O movimento teológico agora começa a surgir de modo distinto, né? E aqui começa uma teologia contextual, chamada teologia política, que é feita a partir de uma perspectiva latina. E o ponto de partida é uma localização social hispânica, tá ok? Bom, aqui a experiência religiosa da comunidade e a marginalização sofrida pelo povo começa a fazer parte dos manuais de pregação como ponto de partida interpretativo. E aqui a gente vai ver a praxis da libertação, que começa a buscar uma transformação da realidade opressiva. Então a gente começa a entender aqui que a partir da reformulação dos manuais tradicionais e de outros que estavam surgindo, a análise bíblica estava sendo realizada a partir da narrativa do ouvinte. Isso é perigoso. Bom, no processo de contextualização, alguns manuais de pregação foram produzidos. E aqui a gente tem do Orlando Costas, o manual do Justo Gonzalez, para quem não sabe,
Justo Gonzalez é progressista. É. Nós temos aqui o Pablo Jiménez, Luz para a Massa. Tá entrando muita gente aqui, calma aí. Vamos lá. Então, no processo de contextualização, manuais de pregação foram produzidos, né, esses 4 manuais. Orlando Costas, por exemplo, ele se define como um teólogo da libertação evangélica e, consequentemente, ele não vai abordar a homilética tradicional, né? Vamos lá. O Justo Gonzalez, ele vai analisar, por exemplo, a contribuição para a homilética de uma ampla gama de teologias contextuais, políticas e de libertação. Ele vai ler a Bíblia do ponto de vista dos impotentes. Ele vai reexaminar as interpretações bíblicas dominantes através de um tipo de hermenêutica da suspeita, né? E aí, a partir dessas questões sociais, de impotência, opressão, pobreza, racismo e discriminação, o Justo Gonzalez vai estimular no seu manual de homilética a que o ouvinte faça perguntas políticas a partir do texto. Ou seja, quem são os poderosos, quem são os impotentes, quem são as fontes social e político. E aí, a gente, finalmente, aqui em Justo Gonzalez, há uma teologia política no processo da pregação. E a questão histórico-redentora, uma narrativa superior de redenção que abrange todas as narrativas, começa a solapar, começa a não fazer tanta diferença na teoria da homilética latino-americana. Bom, nós temos aqui do Daniel Rodrigues a, a pregação evangélica e justiça social, né? Deixa eu ver aqui, saiu. E esse livro vai enfatizar a relação entre pregação e questões sociais. Eu prefiro trabalhar o termo justiça bíblica do que justiça social. Nos leva a uma prática de amar a Deus e ao próximo que inclui atos de misericórdia. Então, porque o evangelho em si, a doutrina que fundamenta a nossa fé, que é a doutrina da justificação pela fé, que leva em consideração que a justiça de Cristo foi suficiente para aplacar a ira do Pai em detrimento do pecado de Adão, isso já contempla em si uma igreja que ama, a partir da justiça de Cristo, uma igreja que serve, uma igreja que ama. Então a gente não precisa dessas sínteses. Nós já temos uma robustez própria. A nossa hermenêutica, nossa forma de interpretar a Bíblia é bíblica. A nossa hermenêutica não é baseada nas narrativas do leitor. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, como proposta. A história da redenção é uma narrativa bíblica em desenvolvimento. Ela não é progressista. Ela progride em toda a história bíblica, tem o ápice em Cristo Jesus. E Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, era o Senhor da história. Então, na pós-modernidade, quem quem era o Senhor da história? O Senhor da história era o Deus Trino. Nós não somos os senhores da história. A Bíblia é sobre o Deus Todo-Poderoso Redentor, não é sobre nós. Então, toda interpretação antropocêntrica vai destronar Deus, o Deus Trino, como a figura do Redentor. E a redenção começa a ser política, social, educacional, e aí vai. Bom, uma teologia evangélica
deve, de modo semelhante, estar inserida na estrutura do senhorio de Deus sobre toda a história. A essência da teologia é a interpretação da história da redenção. A estrutura teológica dos evangélicos de hoje precisa incluir essa interpretação intencional da história. Ok? Nossa matriz interpretativa deve ser a matriz interpretativa das Escrituras. Nós não interpretamos as Escrituras a partir do ambiente do leitor. Se a gente fizer isso, a gente cai no relativismo, em outros ismos. Os reformadores, eles proporam o sola scriptura, somente as Escrituras. Ou seja, a partir da justiça de Cristo e da palavra de Deus como suficiente e superior às tradições, nós temos uma forma de interpretação das Escrituras Sagradas. Os leitores não podem dominar a leitura da Escritura conforme suas narrativas. História. Pregar a redenção é um mergulho dramático que envolve questões objetivas, ou seja, a nossa fé é canônica, e não apenas cultural. E tudo aquilo que a gente vive de subjetivo, a gente submete isso à palavra de Deus. Então, nossa fé não é um mergulho em algo que não pode ser explicado. A nossa fé é um mergulho vivo, poderoso na ação do Espírito Santo, que é explicado pelo texto bíblico. João 3, por exemplo, quando fala do novo nascimento, quando Jesus fala com Nicodemos sobre o novo nascimento, a Bíblia destaca o que significa nascer de novo. A primeira carta de João vai trabalhar as características do novo nascimento. Então, quando eu tenho uma experiência subjetiva, quando eu digo, olha, eu sou agora uma nova criatura, eu sou cristão, isso deve ser conferido com textos objetivos. Então, dentro dessa questão da modernidade, da pós-modernidade, a gente precisa conectar fatos objetivos aos fatos subjetivos, fatos subjetivos ao fato objetivo. Mas na pós-modernidade, o que tem imperado é a subjetividade. É a subjetividade. Em algum momento da teologia liberal, a teologia liberal trouxe simplesmente a análise objetiva, crua, sem a autoridade bíblica, sem a revelação divina do texto. Já a pós-modernidade quer trabalhar um tipo de subjetivismo, transformando o cristianismo numa mera experiência, mais uma experiência religiosa. E, na verdade, o drama da redenção, quando eu prego o drama da redenção, eu estou sendo fiel a Cristo em toda a Escritura Sagrada, e na ação do Espírito Santo, os ouvintes estão sendo chamados à salvação, e aqueles que já são salvos estão sendo santificados. E eles, de forma dramática, na ação do Espírito, estão sendo conduzidos a uma nova história. E quando eu falo, então, que a proposta para os dias atuais tem que ser uma redenção teodramática, é no sentido de que a nossa pregação não é uma pregação que leva em consideração somente um fato objetivo, somente o texto objetivo. A gente entende que o Espírito Santo, ele age quando eu prego o Cristo Jesus de modo fiel em toda a Escritura Sagrada. Só que essa experiência que o povo de Deus vive com o Evangelho é respaldado pelo cânon sagrado. Então, uma pregação bíblica, redentiva, teodramática, sair, não é ignorar a nossa narrativa de dor e sofrimento, mas é ser inserido numa nova relação com Deus Trino através de Jesus Cristo. É mergulhar numa nova dimensão, num novo reino preparado para nós, em algo que é diferente de tudo que a gente vive. O reino de Deus é diferente do reino deste mundo. Tudo que a gente vive hoje como servos de Cristo, regenerados pela graça do Senhor, vai muito além das nossas dores, do nosso sofrimento. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não seja poderoso para curar, que nós não tenhamos que agir com uma prática, que a gente não tenha que socorrer os necessitados de forma alguma. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa pregação vai além de uma pregação social.
A nossa teologia da pregação vai além de uma teologia de pregação social. A nossa teologia é redentora. Ela mostra para o ser humano que ele está debaixo da ira de Deus, e que só debaixo da justiça de Cristo ele vai ser liberto, não somente hoje. A gente mostra para os nossos ouvintes que, além do pão que alimenta nosso corpo, nós temos um pão vivo que desceu do céu, conforme destaca no texto do Evangelho de João, e esse pão vivo que desceu do céu nos alimenta por toda a eternidade. Então, a pregação teodramática, ela não vai colocar a cura acima de Jesus Cristo. Ela não vai colocar as questões sociais acima do Evangelho de Jesus Cristo. Essas questões todas podem existir? Pode, porque Deus, por exemplo, a cura, Deus é soberano. De acordo com a vontade dele, ele é poderoso para curar ou não curar. O Evangelho bíblico vai nos levar a uma prática, mas essa prática não é uma prática que leva a ação social como um fim em si mesmo. Se possível, pregue. Não, a pregação, a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo Jesus. Então, a pregação histórico-redentora é uma pregação que não ignora a prática. Essa é o grande chamariz da teologia social, de que a nossa pregação tradicional ela ignora a prática cristã. Pelo contrário, ela nos leva a uma prática, mas uma prática que glorifica a Deus. Uma prática que leva em consideração, acima de tudo, a redenção em Cristo. Nada pode solapar a centralidade do Evangelho de Cristo. E a pregação redentiva, teodramática, leva em consideração que há pontos assertivos na modernidade, há pontos positivos na pós-modernidade, mas há críticas que nós devemos fazer à modernidade, por exemplo, a gente critica os liberais, e há crítica que nós devemos fazer na pós-modernidade, em relação aos progressistas. A pregação histórico-redentiva teodramática, ela entende que a nossa fé não é baseada somente em fatos objetivos, mas que os fatos subjetivos são explicados pelos fatos objetivos que estão descritos na palavra escrita, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Enfim, é um mergulho, num drama que, de fato, não ignora a nossa narrativa, mas insere a nossa narrativa numa metanarrativa. E esse mergulho é constante, é diário. Gente, eu queria agradecer vocês. Nós tivemos aí um momento de conturbação nessa live. Eu divulguei no Facebook e eu acho que entrou algumas coisas assim que não deveriam ter entrado, pessoas colocando áudio, slides e coisa e tal. Eu acho que eu não vou cometer mais esse erro. Vou divulgar só para WhatsApps de amigos que eu conheço para participar dessas lives aí. Tá bom? Eu agradeço aí, pastor Edivaldo e todos que entraram por aqui. E esse vídeo vai estar na live, vai estar no YouTube ainda hoje, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente.